Fala, meus amigos disléxicos, o cenário tá um pouco diferente, mas você está aqui no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e descomplicada. No vídeo de hoje o cenário está um pouco diferente, porque eu estou no quarto de hotel aqui em Santiago de Compostela, na Espanha, porque minha esposa está fazendo um módulo da pós-graduação dela aqui na Espanha. Dá um tchauzinho, mozão. Ela tá no fundo que ela tá estudando as matérias lá do curso dela. Mas eu quero aproveitar, meus amigos disléxicos, para falar de um assunto que é sério, um assunto que é importante e que talvez eu não vou ser breve nesse vídeo, mas eu quero a sua atenção até o final. O que eu quero falar hoje é que a dislexia, ela não é, ela nunca foi e ela nunca será uma deficiência. Ai, ter bigode é isso, né? Coça o nariz. O quê? Esse é um assunto que eu sei que gera muitas polêmicas e com certeza tem mães, pais aqui que estão vendo, pensam assim, mas é claro que a dislexia é uma deficiência, Pipo. Meu filho já sofreu muito na escola, você não sabe o que o meu filho passa, você não sabe o que o meu filho sofre. Primeiro ponto, eu sei, porque o que seu filho tem, eu também tenho. Então, além de dislexia, eu tenho TDAH e descalculia. Ou seja, o combo completo eu tenho aqui na minha cabeça, ou seja, o que eu vou falar agora tem base científica, mas também tem muita experiência prática, vivência na pele mesmo, de um disléxico falando sobre o próprio transtorno. Primeiro ponto, eu preciso antes dar um arcabouço, uma base para o que eu vou falar, para evitar que os chatos, os lacradores de internet recortem a minha fala e deturpem aquilo que eu quero dizer, insinuando coisas que eu não disse. Primeiro ponto. Pessoas que têm sim uma deficiência real, que têm sim uma deficiência verdadeira, elas sim merecem todo o amor, todo o carinho, todo o respeito, toda a atenção e toda a empatia necessária. Então, dislexia, ela não pense que eu estou falando, alegando que a dislexia ela não se enquadra em deficiência porque eu teria um suposto preconceito com pessoas com deficiência. Não, eu não tenho. Dislexia, ela não se enquadra em deficiência porque ela não é. E eu vou embasar toda a minha linha de pensamento do porquê ela não é. Dislexia, ela se enquadra em transtorno específico de aprendizagem. E eu tô falando isso não porque é um achismo, mas porque é a própria definição que a ciência nos traz. É a definição que está inclusive no site da Associação Brasileira de Dislexia, em tantos artigos científicos sérios que a gente encontra por aí. A dislexia, então, ela se enquadra em transtorno específico de aprendizagem. Porém, nesses tempos meus de internet, frequentemente pessoas vêm me perguntar, mas Pipo, a dislexia, eu que tenho dislexia, meu filho que tem dislexia, ele pode ter gratuidade no ônibus? Ele pode ter gratuidade em tal coisa? Eu fico pessoalmente ofendido com esta pergunta, e se você me fez essa pergunta, sabe que eu propositadamente respondo de uma forma atravessada. Por quê? Porque primeiramente são pessoas disléxicas que estão querendo usar de um direito a qual não nos compete, usar de um direito ao qual não fazemos parte. Nós não temos deficiência. Dislexia, ela traz uma dificuldade, ela não traz uma incapacidade. Pensem comigo, vou organizar a minha linha de pensamentos. Quando uma deficiência, ela repousa em um ambiente, ela causa a nulidade deste ambiente. De tal forma que a pessoa que tem esta deficiência, ela perde a autonomia plena daquele lugar onde a deficiência repousou. Isso aqui é uma ideia, vamos trazer para a parte prática. Um deficiente físico. Vamos botar aqui, por exemplo, tive um acidente de carro, perdi um membro, a deficiência repousou no meu membro. Eu perdi a autonomia do membro. Vamos pensar de uma outra forma. Uma deficiência física, pessoas paraplégicas, da cintura para baixo. São pessoas, sim,
que merecem todo amor, carinho, amparo, cuidado, respeito. Mas esta pessoa, seguindo a linha de raciocínio da autonomia, quando a deficiência pousou lá na cintura para baixo, causou esta nulidade e ela perdeu a autonomia. Infelizmente, nunca mais vai conseguir subir uma escada sem um recurso que a auxilie, sem uma ajuda. Vamos trazer até um caso um pouco mais pesado, os tetraplégicos, quando o ator, o Christopher Reeves, que fazia o Superman lá nos anos 70, o ator teve um acidente de cavalo, caiu do cavalo literalmente, quebrou o pescoço. Ele perdeu a autonomia dele, tanto para comer, vestir, sair. Ele sim merecia todo amor, carinho, respeito. Quando uma cena que é de arrepiar, se o editor conseguir encontrar, uma cena quando ele entra no palco para receber um prêmio, ele é ovacionado pelos atores, se não me engano foi num Oscar, e ele é ovacionado pela plateia minutos e minutos. Merece todo amor, carinho, respeito. Porém, ele, infelizmente, nunca mais teria a mesma autonomia. Quando a gente pensa em deficiência intelectual, as pessoas com deficiência intelectual, infelizmente, não têm a mesma autonomia, não têm a sua autonomia plena, precisam de ajuda, de auxílio. Infelizmente, não vou conseguir fazer atividades 100% com autonomia própria. Vão precisar de um suporte, vão precisar de um acompanhamento muito próximo. Vamos voltar à minha analogia. A dislexia pousou em um ambiente, no caso, minhas faculdades mentais, nas minhas faculdades intelectuais. A dislexia causa a nulidade. A dislexia, ela prejudica, ela sim prejudica, mas a dislexia, ela retira a minha autonomia plena, intelectualmente falando? Não retira. Disléxicos vão precisar de um suporte, muitas vezes para fazer a prova, de um suporte muitas vezes para interpretar textos, de um suporte muitas vezes para transcrever, auxílio transcritor. Porém, conforme o tempo vai passando e ele tem uma intervenção adequada, ele fica livre do problema. A dislexia vai acompanhar ele o resto da vida, mas as dificuldades que persistem ao longo da vida tendem a diminuir. Ou seja, quando eu digo desaparece, eu quero dizer aquelas dificuldades muito pesadas, muito tensas no período de alfabetização. Se você tem a intervenção correta ao longo da vida, os problemas dela tendem a ser mitigados ao longo da vida. O disléxico, ele perde a sua autonomia? Não. Vamos aqui fazer uma comparação. Primeiro vou trazer da minha vida. Eu sei que trazer exemplos pessoais é muito perigoso, porque cada disléxico é uma pessoa. Mas eu vou trazer aqui exemplos, tá? Trazendo de trás para frente. Hoje eu tenho 29 anos, me formei em 2015 na faculdade com ótimas notas. Eu tenho um certificado da faculdade da Universidade Presbiteriana Mackenzie como um dos melhores TCCs do curso de Publicidade e Propaganda. Anos depois, eu fiz mestrado nesta mesma faculdade, no Mackenzie, e eu recebi o conceito máximo, a nota máxima, que é aprovado com distinção e louvor. Lá no Mackenzie, não é por nota 0 a 10, é reprovado, aprovado, aprovado com louvor, aprovado com louvor e distinção. Esta nota máxima foi o que eu recebi no meu mestrado. E também, profissionalmente, como é o meu ganha-pão, eu sou sócio de uma empresa de marketing digital. E a empresa que eu sou sócio, nós faturamos mais de 5 milhões por ano. Nós atendemos grandes players do mercado. Será que uma pessoa que, infelizmente, perde a sua plena autonomia conseguiria atingir tudo isso que eu estou falando? Muito difícil. Intelectualmente falando, tá? Pessoas que têm outros tipos de deficiência física, não impacta a parte do intelecto. Então, sim, podem ter todos esses predicados que eu falei aqui. Estou falando, vamos colocar as coisas nas suas devidas prateleiras. Numa deficiência intelectual, o deficiente intelectual, ele conseguiria realizar essas atividades, ter plena autonomia para realizar essas atividades? Muito difícil. Disléxico. Você for aqui no canal do Dyslexia Club, tem disléxicos notáveis de diversas áreas. Tem advogados, tem médicos, tem empresários, tem jornalistas, tem profissionais de marketing, tem arquitetas,
Tem vários tipos de profissionais que têm dislexia e a sua dislexia os permitiu ter destaque em suas respectivas áreas. A dislexia não os impediu de chegar aonde eles queriam chegar. O que eu quero dizer com isso? Existe um tipo de aprendizagem que se chama aprendizagem por compensação. Existe uma aprendizagem chamada aprendizagem por capitalização e aprendizagem por compensação. Aprendizagem por capitalização é quando você tem, vamos dizer assim, vocações naturais e você só treina aquilo e você desenvolve ainda mais. Vou dar aqui um exemplo. O Tiger Woods, que é o jogador de golfe, ele sempre teve uma coordenação motora espetacular. Ele teve gosto por golfe, então ele uniu o útil ao agradável. Treinou um pouco mais no golfe e virou um dos melhores jogadores de golfe do planeta. Não, o melhor jogador de golfe do planeta. Já na dislexia é o contrário. A nossa aprendizagem por compensação. Justamente porque nós disléxicos estamos constantemente nos colocando em situações adversas, a gente acaba desenvolvendo habilidades. O disléxico, ele tem dificuldades sim na leitura, escrita e aprendizado, mas a dislexia ela traz dificuldades, ela não traz incapacidades. Um disléxico, ele só demora mais para aprender, mas ele aprende. Um disléxico só demora mais para interpretar um texto, mas ele interpreta. Um disléxico só demora mais para receber uma informação e processar aquela informação e tomar uma atitude de acordo com aquela informação. Demora, mas ele consegue executar. Não acontece uma nulidade a ponto dele perder a autonomia plena. Ainda que ele, sim, o disléxico, ele precise, na mais tenra idade, quanto mais cedo ele tiver um auxílio de um fono, de um psicólogo, de um psicopedagogo para fazer a terapia, isso não é perda de autonomia. Isso é um reforço para que ele consiga se desenvolver bem. De tal forma que quando ele chegar a determinada idade, talvez ele não precise mais. Então, rebatendo também outras situações, você que está vendo esse vídeo, ou o pai que está vendo esse vídeo, Pipo, você está falando isso porque você tem uma dislexia fraca. Aposto que você tem uma dislexia fraca ou baixa, por isso que você está falando tudo isso. Na verdade, não. A dislexia, sim, ela tem níveis, baixa, média e severa, vamos dizer assim, mas ela pode ir regulando ou ir variando de acordo com as intervenções que são executadas ao longo da vida. Minha dislexia sim era severa, muito severa. De tal forma que quando eu era mais novo, estava lá pela volta dos meus 9 anos de idade, a escola onde eu estava na Zona Norte de São Paulo, a escola onde eu estudava chamou a minha mãe e disse: olha, o Felipe não consegue acompanhar, eu não tinha um apelido de Pipoinho, Felipe infelizmente não consegue acompanhar as aulas, então a gente vai ter que realfabetizá-lo. Minha mãe olhou assim, como assim? Vamos ter que pegar na série onde ele estava na 3ª série, e retorná-lo para a 1ª série. A escola queria que eu retrocedesse 2 anos. Minha mãe, como minha mãe sangue quente, minha mãe falou não ia fazer eu passar por esse trauma de retroceder tantos anos assim. Então, vocês verem o nível que tá. Pra vocês terem ideia, além deste fato, eu também passei por situações traumáticas na escola. Eu tenho, por exemplo, esse calombo aqui no meu dedão, acho que aqui dá pra ver que eu tenho esse volume aqui, porque tempos depois, eu tinha 10 anos, ou seja, um ano depois desse fato, eu estava em outra escola, e nessa outra escola, um valentão, ele quebrou meu dedo. Eu era pequenininho, baixinho, sempre fui dos menorzinhos da turma, e num momento ali de bullying, ele me pegou, jogou no chão, fez montinho, minha mão fui tentar levantar, minha mão estava meio torta assim e quebrou meu dedo. Sim, passei por situações traumáticas que você passou, passei por situações difíceis na escola como você passou, como seu filho passou, e este jovem está afirmando que dislexia não é deficiência. A dislexia, sim, o disléxico precisa de um suporte, precisa de uma intervenção para que ele sim vença, supere as suas dificuldades, mas isto não é perda total de autonomia. Quem é deficiente tem uma deficiência, sim, novamente, merece amor, carinho, respeito, empatia, cuidado. Todos merecem, né? Mas uma atenção especial para quem tem uma condição que merece atenção. Quem tem deficiência merece tudo isso, mas tem uma perda de autonomia. Disléxicos não têm perda de autonomia. Nós só demoramos mais para realizar
alguma atividade. Por isso, pensem comigo, disléxicos e também TDAHs falam também como um TDAH. Dislexia e TDAH não é deficiência. Isto posto, por não ser deficiência, não faz sentido um disléxico, ele, por exemplo, se inscrever como PCD em vaga de empresa. Disléxico não é PCD. TDAH não é PCD. Ah, mas traz desafios na empresa? Todo mundo tem desafios na empresa, meu amigo. Todo mundo tem desafios na vida. Todo mundo já passou por um 7-1, não foi só a seleção brasileira. Tá? Então, dislexia não é PCD. Ah, mas e cotas para disléxicos nas universidades? Eu vou ter um outro vídeo para falar só sobre isso, mas eu, como disléxico, eu, como TDAH, eu sou extremamente contra cotas para disléxicos e cotas para TDAHs. Não faz sentido. Qualquer tipo de argumento não faz sentido para esse tipo de coisa. O que nós precisamos são recursos de acessibilidade. Se for permitido a nós mais tempo de prova, um leitor para ler as questões para a gente não perder ponto por erro ortográfico, 1 hora a mais de prova e usar calculadora, para que vai precisar de cota? Eu não precisei de cota para entrar no mestrado, não precisei de cota para entrar na faculdade. Foi pelos meus méritos, foi pelo meu esforço e também o esforço da minha mãe, de todos os professores que acreditaram em mim, que ficaram, sabe, aquele tempinho a mais comigo para me explicar um pouco mais. Minha mãe que dormiu tarde para corrigir as tarefas de casa comigo, entende? Mas isso é um outro assunto polêmico que eu vou deixar para um outro vídeo. Neste vídeo, eu quero que você entenda, dislexia não é deficiência. Por isso, não a use como artifício para pleitear vagas de PCD, pleitear cotas, pleitear situações especiais. Não. Dislexia, se bem amparada, tem pleníssimas condições de atingir tudo o que um disléxico quiser. Por isso, meus amigos disléxicos, não vejam vocês mesmos como deficientes. Vejam vocês mesmos sim como alguém que tem uma condição, um transtorno específico de aprendizagem que traz dificuldades, mas não traz incapacidades, não gera nulidade e você, eu, nós disléxicos, nós não perdemos autonomia por conta dela. E você? O que você acha da minha opinião? Escreva aqui abaixo nos comentários para eu conhecer também. Só peço, mantenha a educação, mantenha a comunicação cordata, a comunicação correta. Aqui estamos todos no debate e o debate saudável só favorece a nossa causa. Eu sou Pipo, fundador do Dyslexia Club e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.